Olá, galera do Carioca 2, professora Patrícia Uli, mais uma vez com vocês. E hoje a nossa aula é de matemática e vamos falar sobre o tema equações do segundo grau. Mas antes de nós falarmos especificamente das equações do segundo grau, vamos fazer uma pequena revisãozinha, para relembrarmos, para refrescarmos a nossa cabeça sobre o que são equações, as equações do primeiro grau, que vocês já aprenderam, que vocês trabalharam lá no 7º ano, e aí sim, depois que nós tivermos com a nossa cabeça mais fresquinha, a gente vai partir para a equação do segundo grau, ok? Então, primeiramente, nós temos que definir o que é uma equação. Uma equação é uma expressão matemática, é um cálculo matemático que envolve números e letras. Então, essas letras que aparecem nos cálculos, na verdade, são números desconhecidos que a gente busca encontrar o valor. E esses números desconhecidos, que são representados pelas letras, nós chamamos de incógnitas. O que são as incógnitas? São as letras da equação. E elas representam um número desconhecido que nós vamos buscar conhecer o resultado. Então, olha só, a definição é para vocês anotarem no caderno de vocês. O que é uma equação? É uma sentença, ou expressão matemática, ou cálculo matemático, que reúne letras e números, não é? A parte da matemática que estuda as equações, que estuda os cálculos envolvendo letras e números, é chamada de álgebra. Então, nós hoje estamos mergulhando nessa parte da matemática que é a álgebra. Vamos relembrar a equação do primeiro grau? Olha só, repara aqui. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, Nós temos aqui números e letras, lembraram? Geralmente a gente usa a letra X para representar a incógnita, ou seja, para representar um número desconhecido. Mas pode ser qualquer letra, pode botar B, C, D, F, Z, Mas geralmente convencionou-se, uma convenção, é uma prática na matemática, representar nas equações do primeiro grau essa incógnita, esse número desconhecido pela letra X. Então, vamos ler aqui essa equação, olha só, 4x mais x é igual a 10. 4x mais x é igual a 10. É muito importante a gente lembrar, que numa equação, seja ela do primeiro grau ou do segundo grau, sempre na frente do sinal de igual tem que ter as letrinhas. Atrás do sinal de igual, os números. Essa equação ela já está no esquema, porque na frente do sinal já temos os números e atrás do sinal de igual, na frente do sinal de igual já temos as letrinhas e atrás do sinal de igual nós temos o número. Então fica muito fácil, 4x mais x, ou seja, eu tenho 4x, 4 vezes o x. Ganhei mais um x, eu fico com 5x. 5x igual a 10, Aqui, a continuação da equação, Se eu tenho 4x, é 4 vezes o x 4 vezes, e ganhei mais um, eu fiquei com 5x igual a 10. O 5, ele está grudadinho no x, não é? Toda vez que o número estiver grudadinho na letra, isso significa que eles estão multiplicando. Aqui não tem um sinal de multiplicação, não tem um xizinho, não tem aquele pontinho que significa multiplicação. Mas, nós sabemos, eu estou dizendo, relembrando aqui a vocês, quando o número está agarradinho com a letra, ele está multiplicando com a letra. E o meu objetivo aqui não é saber o valor do x, que é a incógnita, que é a letra desconhecida.
Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu vou deixar o x sozinho, porque na frente do sinal de igual só podem ter as letras. Atrás do sinal de igual os números. Então, eu vou mudá-lo de lugar. Agora, repara só. Aqui, ele não está multiplicando com x. Ele vai passar para cá dividindo. Então, olha só. Olha como é que vai ficar aqui, né? Então, x vai ser igual ao 10, que já estava, dividido pelo 5. Esse sinal é a fração. Fração significa divisão. Então, 5x é igual a 10, vai ficar x é igual ao 10, que já estava, dividido pelo 5, porque a multiplicação se transformou numa divisão. E quanto é que é 10 dividido por 5? Se a gente olhar lá na tabuada de 5, né? 5 vezes 2, 10. Então, 10 dividido por 5, se eu tenho 10 reais e divido por 5 pessoas, cada uma vai receber 2. Então, x vai ser igual a 2. Qual é o valor da incógnita, ou seja, qual é o valor da letra desconhecida x? É 2. Relembraram? Essa é a equação do primeiro grau. Vou dar mais um exemplo para ativar aí a cabecinha de vocês. Olha só. Mais um exemplo de equação do primeiro grau, olha só. 2x mais 10 menos 15 mais 3x, que é igual a 5. Gente, presta atenção, o que eu disse a vocês? Na frente do sinal de igual, só podemos ter letras. E atrás do sinal de igual, números. Então, tem gente aqui que está errado. Olha só, está no lugar errado. Mais 10 e o menos 15 estão no lugar errado. Eles têm que ir lá para frente do sinal de igual se juntar ao 5. Só que toda vez que eu mudar os números de lugar, toda vez que eu mudar os números de lugar aqui na soma e na subtração, quando eles mudam de lugar, eles também mudam o sinal. Então, olha só, aqui, né, eu já posso até resolver mais 10 menos 15, né? Se eu estou devendo 10, se eu estou devendo 15 menos 15 e pago 10, eu ainda continuei com a dívida de menos 5. Então, eu dou uma enxugada aqui nessa equação. Então, ficou quanto? 2x menos 5 mais 3, que é igual a 5. Aí, olha lá. Então, 2x menos 5 mais 3, que é igual a 5. Esse 5 está no lugar errado. Ele tem que vir para cá, na frente do sinal de igual, juntinho com x. Então, ele vai mudar de posição. Quando ele muda de posição, ele deixa de ser menos 5 e se torna mais 5. Toda vez que os numerozinhos mudarem de lugar para ir lá para a parte do sinalzinho de igual dos números, eles vão mudar o seu sinal. Então, essa expressão ficou 2x mais 3, que era igual ao 5 que já estava, e o menos 5 que virou mais 5. Aí eu vou resolver o cálculo, né? Eu tenho 2x, ganhei mais 3. Com quanto que eu fico, pessoal? 5x. E 5 mais 5 é 10, né? O x está multiplicando com 5, então ele vai passar para este lado dividindo. X vai ser igual ao 10 dividido por 5. X vai ser igual a 2. Vocês relembraram a equação do primeiro grau? Então, essa é a equação do primeiro grau. Lembrando que na equação do primeiro grau, né, na frente do sinal de igual só podem ficar as letrinhas e os números agarradinhos nas letrinhas, que estão multiplicando com as letrinhas. E atrás do sinal de igual, os números. Quando existem números junto com as incógnitas, ou seja, junto com as letrinhas, eles têm que mudar de lugar, né? E quando eles mudam de lugar, eles trocam o sinal. Se eles são menos, viram mais. Se são mais, viram menos. Se eles são positivos, viram negativos. Se são negativos, viram positivos. Isso é só uma revisão, porque a gente já tinha visto isso, né? Então, a equação do primeiro grau é essa equação, né? Que envolve as letrinhas e os números. A equação do segundo grau também envolve as letrinhas e os números, mas ela tem uma particularidade. Por que ela recebe esse nome de segundo grau? Porque
um dos termos dessa equação, né, com a incógnita, com a letrinha, deve estar elevado a 2 ou deve estar elevado ao quadrado. Então, olha só, olha aqui nesse exemplo aqui que eu fiz para vocês, né? Aqui é a representação da equação do segundo grau. Olha só, ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a 0. Essa é a forma da equação do segundo grau. Essas letrinhas aqui, A, B, C, elas estão representando os númerozinhos que fazem parte dessa equação. O número que está grudadinho com x ao quadrado, com a letra ao quadrado, é o coeficiente do x ao quadrado. O número que está agarradinho com o x ou com a letrinha x, né, com a letrinha que não está elevada ao quadrado, é o coeficientezinho do x. E a letra C está representando o número independente, um número que não está grudadinho com a incógnita, que não está grudadinho com a letra x. A gente chama, então, de termo independente de x. Né? Então, qual a diferença da equação do segundo grau para a equação do primeiro grau? A diferença é que na equação do segundo grau, um dos termos da equação, onde tem a incógnita, que a gente chama genericamente de x, ele tem que estar elevado ao quadrado. Se tiver elevado ao quadrado, é uma equação do segundo grau, né? E eu falei aqui que os números que acompanham as letrinhas nas equações do segundo grau, nós chamamos de coeficientes. Os coeficientes são os numerozinhos que estão multiplicando com as letrinhas na equação do segundo grau, né? Então, novamente aqui o esquema. Ax ao quadrado mais bx mais c. A, B, C estão representando números inteiros, ou números, melhor dizendo, reais, né? Podem ser positivos, negativos, frações, números decimais, né? Então, essas letrinhas aqui, A, B, C, na verdade, isso é uma representação, está representando a forma da equação do segundo grau. A, B e C representam números reais, ou seja, números inteiros, positivos, negativos, decimais, frações, né? Que formam, então, a equação do segundo grau e que fazem parte aqui dessa expressão matemática. Bom, um exemplozinho aqui, né? Olha só. Aqui nós temos uma equação do segundo grau. Por que eu sei que é equação do segundo grau? Olha aqui o 2, olha o expoentezinho 2 em cima do x. Então, vamos ler essa equação. X ao quadrado mais 2x menos 7, que é igual a 0. Vamos ver quem são os coeficientes. O que são os coeficientes? São os numerozinhos que fazem parte da expressão, que multiplicam com as letrinhas ou o termo independente. Então, o primeiro coeficiente eu chamo de A, o segundo coeficiente eu chamo de B e o terceiro coeficiente eu chamo de C. X ao quadrado, professora, não tem nenhum número acompanhando x? Tem. Toda vez que tiver o x ao quadrado sozinho, né, parece que não tem ninguém, mas tem, é o 1. Então, olha só, toda vez que aparecer o x sozinho, na verdade, a gente considera que é o 1 que está multiplicando com ele, porque 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Entenderam? Então, toda vez que aparecer assim o x puro elevado ao quadrado, a gente considera que quem está multiplicando com ele é o 1. Então, quem é o coeficiente A? É o 1. Quem é o coeficiente B? Quem é que está multiplicando com x? Quem é que está agarradinho no x? É o 2, né? E quem é o termo independente que não está junto do x? É o 7. Então, o coeficiente A é o 1,
coeficiente B é o 2, coeficiente C é o 7. Quando na equação do segundo grau nós temos os três terminhos A, B e C, nós dizemos que ela é uma equação do segundo grau completa. Agora, olha essa aqui, é uma equação do segundo grau? É, né? Porque eu tenho 3x ao quadrado que é igual a zero. Eu tenho aqui a letrinha elevado a 2, então é uma equação do segundo grau, ok? E aí, toda vez que eu tiver equação do segundo grau, aonde faltam coeficientes, por exemplo, aqui eu só tenho o coeficiente A, que é o 3. Eu não tenho B e eu não tenho C, porque o zero ele é nulo. Então, quando isso acontecer, quando faltar alguns dos coeficientes, o B ou o C, eu vou dizer que é uma equação do segundo grau incompleta. Então, relembraram aí as equações, né? Olha aqui, esse outro exemplo aqui, ó. 7x ao quadrado menos 49x, que é igual a zero, né? Quem é o coeficiente A? É o 7. Quem é o coeficiente B? É o 49, né? Tem o C? Não. Lembrando que o zero é neutro, é nulo. Então, eu só tenho o coeficiente A e o coeficiente B. Então, essa equação do segundo grau é incompleta. Então, para a gente fechar a explicação, né? Equações são sentenças matemáticas que misturam letras e números. A equação do primeiro grau é uma equação mais simples, aonde não tenho o expoente 2 nas incógnitas, nas letrinhas, no x. A equação do segundo grau ela é um pouquinho mais complexa, porque a incógnita, ou seja, o x, ele está elevado ao quadrado. Toda vez que um termo de uma equação, né, tiver a letrinha elevada ao quadrado, a 2, nós dizemos que é uma equação do segundo grau. Na equação do segundo grau, os númerozinhos que estão grudadinhos com o x, eles são chamados de coeficientes. Quem acompanha o x elevado ao quadrado é o coeficiente A. Quem acompanha o x é o coeficiente B. E o número sozinho, o número independente, que não está grudadinho com o x, com a incógnita, nós chamamos de coeficiente C, é o coeficiente independente, ok? Então, por enquanto, a gente ainda está aprendendo ou relembrando a identificar as equações, né? Se elas são do primeiro grau, do segundo grau, se elas são completas e incompletas. Num segundo momento, na nossa segunda aula do tema equação do segundo grau, nós vamos aprender a resolver as equações do segundo grau incompletas. Mas isso é uma cena dos próximos capítulos. Fiquem agora com a videoaula sobre os exercícios, porque matemática é tipo beijo na boca. Se a gente não pratica, a gente não aprende. Até mais. Beijão, turma!